Olá, um forte abraço a todos. O meu nome é Rui Santos e este é o canal Explica Tuga. Como podem ver, temos hoje a resolução do Exame Nacional de Matemática B. O ano é o de 2023 e trata-se da primeira fase. Apelo a que façam a subscrição do canal e ativem as notificações. Podem também deixar um like neste vídeo e vamos desde já começar com a resolução. Questão 1 é uma pergunta sobre programação linear. Uma empresa do setor da alimentação decidiu produzir dois suplementos alimentares, 1 e 2, ambos feitos à base de maçã, amendoim e chocolate. Cada embalagem do suplemento 1 tem o custo de 2€ e contém 400 gramas de maçã, 500 gramas de amendoim e 600 gramas de chocolate. Cada embalagem do suplemento 2 tem o custo de 1,5€ e contém 600 gramas de maçã, 500 gramas de amendoim e 400 gramas de chocolate. Para otimizar a produção, a empresa tem de gastar diariamente pelo menos 140 kg de maçã, pelo menos 150 kg de amendoim e pelo menos 140 kg de chocolate. A empresa não consegue produzir mais do que 350 embalagens por dia. Quantas embalagens do suplemento 1 e quantas embalagens do suplemento 2 devem ser produzidas diariamente pela empresa para que o custo total diário da produção dos dois suplementos seja mínimo? Na sua resposta, designe por X o número de embalagens do suplemento 1 e por Y o número de embalagens do suplemento 2 a produzir diariamente pela empresa e apresente 4 coisas: a função objetivo, as restrições do problema, uma representação gráfica referente ao sistema de restrições, o valor de x e o valor de y correspondentes à solução do problema. Vamos começar a organizar aqui os nossos ingredientes. Temos, para já, maçã. Quanto é que nós gastamos de maçã? 0,4 kg de maçã no suplemento 1, que é o nosso x. E aqui 0,6 kg de maçã. Mas neste caso para y. E é-nos dito também que temos que produzir diariamente pelo menos 140 kg. Ou seja, a produção diária, que é o que eu tenho aqui, tem que ser superior ou igual a 140. Vamos resolver isto. 0,6y maior ou igual do que menos 0,4x mais 140. E agora é só dividir tudo por 0,6 e ficamos com y maior ou igual do que menos 2/3 de x mais 700/3. Vamos agora para o amendoim. Amendoim, aqui 0,5x. E aqui também 0,5x. Aliás, y. E a produção tem que ser pelo menos de 150. Passando o 0,5x para o outro lado e dividindo tudo por 0,5, que é o mesmo que multiplicarmos por 2, vamos ficar com y maior ou igual do que menos x mais 300. O que é que isto leva mais? Chocolate. Chocolate, 0,6x mais 0,4y. E isto tem que ser maior ou igual do que 140. Zero vírgula 4 y menor ou igual do que menos 0,6x
mais 140. E agora é só dividir tudo por 0,4 menos 3 meios de x mais 350. Há aqui ainda duas condições a meter, é que x é maior ou igual que zero, assim como o y. Não faz sentido falar em número de embalagens negativo. E falta agora a nossa função objetivo. Função esta que nós vamos querer minimizar. Bem, quanto é que isto custa? 2x. Isto é um custo. Mais 1,50 y. Ainda falta aqui uma coisinha. A empresa não consegue produzir mais do que 350 embalagens por dia. Então, o x mais o y tem que ser menor ou igual do que 350, ou seja, y menor ou igual do que menos x mais 350. Então, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 condições que têm de ser verificadas. E vamos agora à máquina de calcular para tratarmos do assunto. Muito trabalhinho a ser feito na máquina de calcular. Vamos lá começar. Aquelas duas condições do x maior ou igual a 0 e y maior ou igual a 0 eu vou resolver da seguinte maneira. Não vou pôr aqui as equações, vou pôr simplesmente aqui uma janela adequada. E vamos agora ter de pôr 4 equações. Maçã, amendoim e chocolate, e depois a questão do número de embalagens não poder ser maior do que 350. Esta é da maçã. Aqui amendoins. Aqui chocolate. E agora a das embalagens. A ordenada na origem mais alta que temos é de 350, por isso 400 parece-me um bom número. E vou começar por aqui também 400, depois logo vemos se é ou não o suficiente. Começar a organizar isto. Agora vamos ver se nos entendemos. Estas funções todas são com maior ou igual e esta é com menor ou igual. Ou seja, nós temos que estar abaixo da rosa e simultaneamente acima da azul, vermelha e preta. Por isso é esta região aqui. Isto para vermos agora as interseções que temos de ver. Então, temos que ver esta ordenada na origem, que é o ponto 0,350. Posso ir aqui com o menu traçar do gráfico, escolher a cor de rosa, por aqui um 0, Enter, carregar outra vez e ele já criou ali o ponto. Agora é só carregar no Escape e afastar isto aqui. É preciso também aquela interseção da rosa com azul.
Cá está, ponto 350, 0. E aqui temos que ver preta com vermelha e azul com vermelha. Cá temos o nosso ponto, o pulo para aqui. E agora vermelha com azul. Cá está o ponto, vou chegá-lo para aqui e temos então aqui os 4 pontos que delimitam aquele polígono. Vamos dar então seguimento ao exercício. Lembrar que nós tínhamos aqui 4 inequações, isto esquecendo já o facto de x e y serem maiores ou iguais que 0. E estas aqui estavam definidas com um maior ou igual. E esta com um menor ou igual. E tal como eu tinha dito há pouco, quer dizer que temos de estar acima da reta preta, azul e vermelha ao mesmo tempo e simultaneamente abaixo da rosa. Então esta é a nossa região admissível, ou seja, este é o nosso polígono. E o que é que nós sabemos? Sabemos que a solução do problema corresponde a um dos vértices deste polígono, ou seja, é num dos vértices deste polígono que vamos ter um custo mínimo. Então vamos ter que calcular o custo para cada um destes 4 pontos. Custo do ponto 0, 350, fica só 350 vezes 1,5, 525 euros. Aqui 350, 0, aquilo ali. Vai ficar 350 vezes 2, ou seja, 700 euros. Agora o 100, 200. 100 vezes 2, mais 200 vezes 1,5, 500. E por fim, o 200, 100. €550. Então o custo mínimo será correspondente a este ponto, num total de €500. Solução então do problema. Vamos precisar de 100 embalagens do suplemento 1. E 200 do suplemento 2. Para quem quiser usar o método das retas paralelas, vamos ter que resolver aqui a nossa função objetivo em ordem a y. E vai ficar 1,50y é igual a menos 2x mais c, onde o y será igual a menos 4/3 de x mais c sobre 1,5. Temos aqui a nossa família de retas e nós queremos minimizar o custo, logo queremos minimizar a ordenada na origem. Vamos pegar em todas as retas que têm este declive
e que passam num dado ponto dentro da nossa região admissível. Um ponto e o declive é o suficiente para definir uma reta. Uma dessas retas terá uma ordenada na origem mínima. E nós queremos descobrir esse ponto, porque esse ponto é a solução do nosso problema. E é isso que vamos fazer agora na máquina de calcular. Vamos a isso então. Mais uma função. Por aqui uma ordenada na origem qualquer. E agora é mexermos aqui na ordenada na origem desta reta, de forma que ela seja mínima, isto para valores ali dentro da região admissível, e cá estamos no nosso ponto onde a ordenada na origem vai ser mínima. O valor ali deveria ser de 1000 terços, ou seja, os 500 a dividir por 1,5. Mas mais importante que essa falta de exatidão é percebermos que é ali naquele ponto que o custo vai ser mínimo e depois podemos calcular à parte qual o valor desse custo. Aqui vou-me limitar a apresentar aquilo que vimos na máquina de calcular. Então, dentro da nossa região admissível, se considerarmos todas as retas que têm aquele declive, esta que eu tenho aqui representada a verde é a que apresenta menor ordenada na origem. Então, o ponto a termos em conta é este aqui, e agora era só fazermos o C de 100, 200, que dá os mesmos 500 euros. Dá pouco, será este então o custo mínimo. Questão 2. A tabela seguinte é referente ao número de maçãs e ao peso médio em gramas das maçãs produzidas por alguma das macieiras de um pomar na colheita do ano de 2022. Considere adequado um modelo de regressão linear de y sobre x obtido a partir dos dados apresentados na tabela. Uma outra macieira do pomar produziu 160 maçãs na colheita do ano de 2022. Estime, com base no modelo proposto, o peso médio dessas maçãs. Na sua resposta, apresente os valores dos parâmetros da equação da reta de regressão linear de y sobre x arredondados às milésimas. O valor pedido em gramas arredondado às décimas. E depois tem ali uma nota. Na sua acessão corrente, a palavra peso é utilizada como sinónimo de massa. E está aqui ao lado também, então, a tal tabela em que temos o número de maçãs por macieira em x e o peso médio em gramas das maçãs na variável y. E são estes dados que vamos ter de introduzir na máquina. Vamos a isso então, abrir aqui esta janela que parece uma folha de Excel. Vamos pôr aqui maçãs, que há de ser a variável x, e aqui peso médio, que há de ser a variável y. São 10 pontos, que é um autêntico exagero, mas tem de ser feito. Vamos então à variável y. E já me enganei para aqui alguros. Aqui saltei um. Percam o tempo que for necessário. Agora é só escolher aqui uma célula vazia. Menu, Estatística, Cálculos Estatísticos,
regressão linear mx mais b. Aqui, lista X, vamos escolher número de maçãs. Aqui, peso médio, ele vai guardar aquilo em F1. Isto já é suficiente para responder à nossa pergunta. Este valor de r ao quadrado costuma ser mais próximo de 1, que ainda por cima me dá a sensação que pus qualquer coisa mal, mas não, é mesmo assim. Agora, quem quiser pode resolver a questão toda na máquina de calcular. Para isso tem de vir aqui, abrir os gráficos. Vamos carregar na seta para cima e cá está a F1 guardada ali. Esta é a nossa regressão linear. Agora, menu, introdução, edição de gráficos, gráfico de dispersão. Aqui vamos carregar na tecla variáveis e escolher maçãs. Aqui, tecla variáveis e escolher peso. Isto é para vermos os pontos. Agora, não se está a ver nada, por isso vamos aqui a menu, janela zoom, zoom de dados. Nós queremos saber o peso médio para uma macieira que tenha um total de 160 maçãs, por isso vamos aqui a menu, traçar do gráfico, 160. Carregamos agora na tecla Enter para criar ali aquele ponto, Escape para sairmos ali daquela seleção. Vamos só respeitar ali o arredondamento, é só pousar a mãozinha e carregar na tecla menos, neste caso até às décimas. Vamos lá pôr isto da maneira que eles querem. Y é igual, aqui o arredondamento é às milésimas, 0,197, aliás, menos 0,197 x mais 227,119. Já o resultado final é com arredondamento às décimas, vamos fazer isso. Menos 0,197 vezes 160 mais 227,119 195,6 e, se bem se lembram, isto estava em gramas. É o peso médio das maçãs. 3. Na aldeia do Sr. Silva, para se conservar as maçãs escolhidas nos pomares, é costume guardá-las num local escuro, dispostas sobre uma superfície seca e plana. As maçãs são dispostas em filas, mas sem ficarem em contacto umas com as outras, pois, caso ficassem em contacto, se uma das maçãs apodrecesse, as maçãs sadias em contacto com a maçã apodrecia também começariam a apodrecer. O neto do Sr. Silva, que não conhecia bem o método usado pelo avô, dispôs as maçãs em filas, mas deixou-as em contacto umas com as outras, como se ilustra na figura 1. Uma dessas maçãs, identificada por A na figura 2, apodreceu num certo dia. No dia seguinte, apodreceram as 3 maçãs identificadas por B na figura 2, que estavam em contacto com essa maçã. Em cada um dos dias seguintes, apodreceram todas as maçãs sadias que estavam em contacto com pelo menos uma maçã que tivesse apodrecido no dia anterior. Admita que não há outro modo das maçãs escolhidas apodrecerem. Tal como a figura 2 sugere, as maçãs apodrecidas dispõem-se em forma triangular. Esta expansão triangular manteve-se durante 12 dias consecutivos. 3.1. Justifique que os números de maçãs que apodrecem por dia, desde o primeiro até ao 12º, são termos consecutivos de uma progressão aritmética. Na sua resposta, indique a razão dessa progressão. Vou chamar de UDN à solução que nos dá o número de maçãs que apodreceram num dado dia. Então, no primeiro dia, apodreceu uma maçã, que é esta maçã A. No segundo dia, apodreceram 3 maçãs, que é as que estão ali com um B. E eu até vou pôr aqui o terceiro dia. Vai apodrecer esta e esta, porque estão em contacto com maçãs que apodreceram no dia anterior. Então, 5. E aqui já se reconhece o padrão.
seja, de um dia para o outro, apodrecem mais 2 maçãs relativamente ao dia anterior. Do modo geral, temos então que o U de n mais 1 menos o de n dá, neste caso, 2, e este 2 é uma constante, e a esta constante dá-se o nome que é a razão da progressão aritmética. O que distingue a aritmética de uma geométrica é que numa aritmética o termo seguinte é o anterior mais uma dada constante e, no caso de uma geométrica, é vezes uma dada constante. E a essa constante dá-se o nome de razão. 3.2. Do primeiro ao 12º dia apodreceram 80% das maçãs escolhidas. Quantas maçãs foram colhidas? Justifique a sua resposta. Nós vimos há pouco que estávamos perante uma progressão aritmética. A que demos o nome de U de n, em que o U de 1 era 1 e a razão 2. Nós queremos, para já, neste momento, todas as maçãs que apodreceram ao longo dos 12 primeiros dias. Isto é o número de maçãs que apodreceram no primeiro dia. Agora, se formos fazendo isto, temos aqui, por exemplo, o número de maçãs que apodreceram no terceiro dia. Agora é só fazermos esta soma toda até ao 12º dia. Apesar de não ser a maneira mais elegante de trabalhar, não deixava de ser eficaz. Temos aqui então o número de maçãs que apodreceram no 12º dia. Isto aqui é os dados da nossa progressão. Isto tudo dá 144. Então, nós sabemos que 144 maçãs corresponde a 80% do total. Nós queremos saber quanto é que é 100% desse valor. Vamos ficar com n igual a 144 vezes 100 a dividir por 80. Cento e 80 maçãs. Vamos resolver aqui de uma forma mais bonitinha. Para já, vindo do formulário, nós temos aqui a fórmula que nos dá a soma dos n primeiros termos de uma progressão aritmética. Então, o que é que nós vamos precisar? Precisar de somar os 12 primeiros termos, como fizemos ali. Para isso, vamos precisar do U de 1, do U de 12, nós temos o U de 1, mas não temos o de 12. Como é que vamos buscar o de 12? Temos várias opções. O 12 é simplesmente agarrar no U de 1 e somar-lhe 11 vezes a razão. Que dá aquele 23 que já tínhamos visto ali. Ou então podemos ir mesmo ao termo geral, que de um modo geral se escreve assim. Mas agora o caso particular em que o K é 1. Agora, fazendo o 12, ficamos com 1 mais 2 vezes 12 menos 1, ou seja, os mesmos 23.
Voltando aqui. 1 mais 23 sobre 2 vezes 12 dá os mesmos 144 maçãs. E agora até podemos resolver a parte referente à percentagem de maneira diferente. Nós sabemos que 80% do valor inicial, ou seja, 0,8 vezes n, tem que dar os 144. Resolvendo isto em ordem n. 144 sobre 0,8. Temos 180 maçãs. O mesmo que nos deu há pouco. 4. Numa unidade industrial de armazenamento de fruta, as maçãs são sujeitas a um banho de arrefecimento antes de serem armazenadas. Admita que a temperatura T em graus Celsius das maçãs, X minutos após o início do banho de arrefecimento, é dado por aquela expressão que ali temos em baixo, isto para X positivo, maior ou igual que 0, aliás, em que T de 0 é a temperatura em graus Celsius das maçãs no início do banho. Para serem armazenadas, as maçãs têm de estar a uma temperatura inferior a 7 graus. 4.1. Num certo dia, as maçãs estavam a temperatura de 25 quando se iniciou o banho de arrefecimento. As maçãs estariam nas condições de armazenamento descritas 27 minutos após o início desse banho. Justifique a sua resposta. Vamos escrever aqui aquela expressão para um valor de T0 igual a 25 graus, que é a temperatura inicial. 25 mais 3 dá 28. Quatro, 3, 2, 3, 6, 5. Uma coisa que vocês devem sempre assinalar é as unidades. Por vezes há ali algumas surpresas. Agora vamos ter de calcular o T de 27 me esqueci daqui do X. Isto vai dar 5,713 graus Celsius, que é uma temperatura inferior aos 7 graus Celsius que eram exigidos. Então, as maçãs estariam nas condições de armazenamento descritas 27 minutos? Sim. E a justificação está aqui em cima. Agora, como mais tarde ou mais cedo vamos ter de introduzir isto na máquina de calcular, vocês também o podiam ter feito agora. Vamos a isso. Abrir aqui os gráficos. Aqui temos a nossa função. Vamos tirar aqui tempo negativo, temperaturas negativas. A temperatura inicial é de 25 e vai baixar, por isso pomos aqui 30. O tempo que nós queremos é de 27 minutos, por isso podemos pôr aqui 40. Se calhar vamos pôr aqui a linha dos 7 graus, porque abaixo dessa temperatura então estão em condições de armazenamento. E agora, ver a temperatura aos 27 graus. Traçado o gráfico. 27. Carregar no Enter. 2 vezes, para ele criar ali o ponto. Depois carregar no Escape para tirar ali aquela seleção. Vou só afastar daqui o ponto. Não quero tantas casas decimais. É só pousar aqui a mãozinha e carregar na tecla menos.
está ótimo, e nós vemos perfeitamente que aquele ponto está abaixo da linha vermelha, logo está em condições de armazenamento. 4.2. No outro dia, as maçãs estavam a temperatura de 33 graus Celsius quando se iniciou o banho de arrefecimento. 4.2.1 determine a duração mínima do banho de arrefecimento para que as maçãs pudessem ser armazenadas. Apresenta o resultado em minutos, arredondando às unidades. Em cálculos intermédios, sempre que proceder a arredondamentos, conserve no mínimo 3 casas decimais. Vou começar por resolver isto à mão. Não vos aconselharia a fazer isto durante o exame. Nós sabemos que o T de 0 é de 33 graus. E nós queremos saber o tempo para o qual a temperatura passa a ser inferior a 7. Então, menos 3 mais 36 é levantado a menos 0,04323665x. A ideia aqui é isolar ali a exponencial. Bem, o que eu vou fazer agora? Aquele menos 3 passa para o outro lado e soma com o 7 para dar 10 e depois tudo isso divide por 36. A ideia agora é fazer logaritmo natural de ambos os lados. Por aqui, 5 sobre 18, que é o mesmo que ter 10 sobre 36. Aqui o ln corta com o e. E agora, por amor de Deus, não se espalhem, porque temos aqui um sinal negativo, então este menor vai ter que passar a maior. Quando se multiplica ou divide ambos os lados de uma inequação por um número negativo, temos de trocar os sinais todos. X maior do que o resultado para dar em minutos arredondado às unidades. 30 minutos. Agora vamos fazer isto na máquina, que era 1000 vezes mais simples. Vamos começar onde acabamos. Vou começar por retirar aqui este ponto. Aqui na F1 há uma pequena alteração, porque a temperatura inicial mudou. Então aqui vamos ter 33 mais 3, ou seja, 36. Então vamos ter de ver aqui esta interseção. Menu, analisar gráfico, interseção, limite inferior, superior, tirar daqui o ponto. O arredondamento é às unidades, por isso vou pousar aqui a mão a carregar na tecla menos até isso acontecer. Então, finalmente temos aqui a resposta ao nosso problema. Para tempos superiores a 30 minutos, a temperatura está abaixo dos 7 graus, logo em condições de ser armazenada. Depois é só fazer um esboço deste gráfico, então, na folha de respostas. 4.2. Num outro dia, as maçãs estavam a temperatura de 33 graus Celsius quando se iniciou o banho de arrefecimento. 4.2.2. Seja V a função que dá a taxa de variação instantânea da função t para cada valor de x. Interprete no contexto descrito o significado de V de 16 é aproximadamente igual a menos 0,78. Embora não seja necessário, eu vou aproveitar e confirmar aquele valor de menos 0,78 na máquina de calcular. Sim, já ficam a saber como é que se faz a taxa de variação instantânea ou, se quiserem, a derivada da função na máquina.
vou começar por eliminar F2, que já não faz falta. E agora venho aqui, menu, analisar gráfico. É aqui que vocês fazem a derivada. Posição 16. E cá está o tal valor de menos 0,78. Vou só fazer o arredondamento, é só pousar aqui a mão e carregar na tecla menos. E é assim que vocês fazem a derivada num ponto, caso a pergunta assim o exija, que não é o caso. Bem, voltando então aqui à questão, a primeira coisa que vocês têm de ter atenção é que aquilo tem unidades. E as unidades as unidades das ordenadas, ou seja, graus Celsius, e aqui vamos pôr as unidades das abscissas, minuto. Bem, o que é que isto quer dizer? 16 minutos após o arrefecimento, após o início do arrefecimento, a temperatura das maçãs diminuía. Diminuía porquê? Temos ali um sinal negativo. É um ritmo de 0,78 graus Celsius por minuto. A grande diferença entre uma taxa de variação instantânea e uma taxa média de variação é que aqui é para um dado instante e uma taxa de média de variação teria uma resposta muito semelhante, mas aqui era um intervalo de tempo. Por exemplo, entre os 10 e os 20 minutos. O Bravo de Esmolvo é uma variedade portuguesa de maçã com origem na aldeia de Esmolvo, situada no concelho de Penalva do Castelo. Numa colheita foram apanhadas 50.000 maçãs Bravo de Esmolvo. Dessa colheita serão comercializadas apenas as maçãs com calibre superior a 55. Admita que o calibre em milímetros das maçãs escolhidas segue aproximadamente uma distribuição normal de valor médio 60 e desvio padrão 5. Determine quantas maçãs dessa colheita se espera comercializar. Apresenta o resultado em milhares, arredondando às unidades de milhar. Em cálculos intermédios, sempre que proceder a arredondamentos, conserve 4 casas decimais. Vamos organizar aqui a informação que temos. Temos aqui a distribuição normal, que é o calibre em milímetros, valor médio de 60, e nós queremos saber qual a probabilidade das maçãs terem um calibre superior a 55. Por aqui também o parzinho do outro lado. Isto porque daqui para aqui há uma diferença de 5 que corresponde exatamente a uma vez o desvio padrão. Olhando para aqui, nós sabemos que a probabilidade de estarmos entre média menos desvio padrão, e entenda-se uma vez o desvio padrão, ou seja, a probabilidade de estar entre 55 e 65, é de 0,6827. Ou, sendo mais rigoroso, aproximadamente igual a isso. Então, a probabilidade de estarmos entre 55 e 60 há de ser metade disso. E escapou aqui o 2.
0,3414, que é só este bocadinho aqui. Agora, falta-nos este bocado todo, que eu estou aqui a pôr a vermelho. Este bocado todo é simplesmente 0,5. Ou seja, probabilidade do x ser maior do que 60. Então, a probabilidade do x ser maior do que 55 é 0,5 mais 3414, 0,8414. Para sabermos o número de maçãs que serão comercializadas, então é só multiplicar as 50.000 maçãs por 0,8414 e para arredondar isto depois às unidades de milhar, logo 42 milhares de maçãs. A seguir, usando a máquina de calcular, vamos chegar de outra forma a esta probabilidade. Vamos a isso então. Menu, estatística, distribuições, função de distribuição normal, limite inferior é de 55, limite inferior é simplesmente infinito, valor médio 60, desvio padrão 5. Cá temos então o valor com que teríamos de trabalhar. Outra forma de fazer isso é irmos aqui aos gráficos. O ideal é vir aqui à biblioteca e desta vez não vamos pôr função de distribuição normal, vamos pôr densidade de probabilidade normal. E reparem que leva o valor de x, que nós vamos pôr um x, aqui média e desvio padrão. Então vamos pôr x, vírgula média de 60, desvio padrão de 5. Não se está a ver nada, por diferentes razões. O valor médio é de 60, por isso, se calhar, vamos pôr entre 0 e 120. Não sei se é muito exagerado ou não. Aqui 0 e o ideal é vir aqui a menu, janela e fazer ajustar. Vou pôr então 0,1 para estar aqui com o valor mais redondo. Cá temos então a nossa distribuição normal. Nós queríamos para valores superiores a 55. Então é só chegar aqui a menu, analisar gráfico, integral, valor inferior 55. E agora basta arrastar isto para aqui e está feito. Está ali o nosso 0,841345, tal e qual o mesmo valor de há pouco. 6. Admita que o número de horas de sol S em Penalva do Castelo no dia de ordem X do ano de 2022 é dado por, e temos ali a expressão. Isto para X válido entre 1 e 365. No dia 1 de janeiro de 2022, em Penalva do Castelo, o sol nasceu às 7 horas e 56. Nesse dia, o Sr. Silva esteve no pomar desde as 15 horas até ao pôr do sol. Quanto tempo esteve o Sr. Silva no pomar? Apresente o resultado em horas e minutos, com os minutos arredondados às unidades. Em cálculos intermédios, conserve no mínimo 4 casas decimais. Vamos ter aqui atenção às unidades. O número de horas de sol no dia de ordem X.
Reparem que aquilo que nós temos aqui é, na prática, uma sucessão, isto porque o nosso x admite apenas valores discretos entre 1 e 365. Já agora, o argumento da função seno está em radianos, que é assim de ler isso há pouco. No dia 1 de janeiro de 2022, bem, então vamos ter de calcular o S de 1 para saber quantas horas de sol houve naquele dia, que é 12,1237 mais 2,8720 seno de 0,0168 vezes 1 menos 1,3255. 9,3498 e isto está em horas. Para sabermos então quanto tempo esteve o Sr. Silva no pomar, vamos ter de converter isto em horas e minutos. Para isso, é fácil fazer 9 horas, e agora agarramos na parte decimal, e multiplicamos por 60, o que dá 9 horas e 21 minutos. Vou só fazer aqui um pequeno esquema para não nos enganarmos. Temos aqui o nascer do sol às 7 horas e 56. Ele chega aqui às 15 horas e depois há aqui o pôr do sol. E nós sabemos que este período todo é o número de horas de sol por dia, que foi de 9 horas e 21 minutos. Nós queremos este período. O que é que temos de fazer? Às 9 horas e 21 minutos, vamos ter de lhe retirar o período que passou entre as 7 horas e 56 e as 15. Quatro minutos para chegarmos às 8 e mais 7 para chegarmos às 15. Nove menos 7, 2 horas e 21 menos 4, vamos ficar com 17. Então ele esteve lá 2 horas e 17 minutos. Não havendo mais linhas, não faria grande sentido em estar a introduzir esta função na máquina, era só uma perda de tempo. A única coisa que vos vou ensinar é fazer este tipo de conversão para horas e minutos. Prometido é devido, vamos aqui, vamos introduzir o valor, que era 9,3498. Agora vamos aqui à biblioteca, carreguem aqui, é ângulo, e converter para graus, minutos e segundos. E cá está o 9,21, tal e qual o que tinha dado há pouco. 7. O preço por quilograma de maçãs pode variar em função do seu peso. E aqui, na sua acessão corrente, a palavra peso é utilizada como sinónimo de massa. Admita que o valor a pagar P em euros por quilograma de uma variedade de maçãs em função do peso médio das maçãs X em gramas é dado aproximadamente por, e temos ali a expressão e o respectivo domínio, para valores de X entre 40 e 270 gramas. A avó Maria comprou 5 maçãs com os pesos que se seguem em gramas.
Determine, de acordo com o modelo apresentado, o preço por quilograma das maçãs que a avó Maria comprou. Apresente o valor pedido em euros, arredondando às centésimas. Em cálculos intermédios, sempre que proceder a arredondamentos, conserve no mínimo 3 casas decimais. Esta pergunta não tem nada de espantoso. Primeira coisa a calcular: o peso médio. É só somar aquilo tudo e dividir, neste caso, por 5. O que dá 187,2 gramas. É o valor exato, não está arredondado. Por isso eu não usei as tais 3 casas decimais. Agora nós queremos saber o preço em euros. É só substituir ali o X pelo valor médio. (1,059) logaritmo natural de 187,2 menos 3,2553 e vamos ter o valor de 2,29 euros, valor arredondado às centésimas. Tal como na pergunta anterior, não ganhávamos muito em introduzir esta expressão na máquina de calcular, porque só a vamos usar uma vez. A única coisa que eu vou fazer é dar-vos uma alternativa ao cálculo desta média. Vamos lá a isso. É só abrir aqui isto que parece uma folha de Excel. Vamos dar um nome à variável. Introduzir os valores. Só chegar aqui na célula vazia, menu, estatística, cálculos estatísticos, estatísticas de uma variável. Ok, aqui vamos escolher peso e está feito. Está aqui valor médio 187,2. 8. No pomar do Sr. Silva existe um depósito cilíndrico com 2,5 metros de altura, assente por uma das bases como se ilustra na figura 3. O depósito encontrava-se vazio e o seu enchimento, que demorou 6 horas, foi feito a partir de uma torneira com caudal constante. Seja H a função que dá a altura em metros de água no depósito, T horas após o início do seu enchimento até o instante em que o depósito ficou cheio. Na figura 4 estão representados os gráficos de A e B de duas funções. Considere a afirmação: nem o gráfico A nem o B podem representar a função H. Justifique que a afirmação anterior é verdadeira, apresentando uma razão para cada um dos gráficos. Uma das razões é logo óbvia. Isto porque diz aqui o seguinte: o depósito encontrava-se vazio. Então, para este depósito se encontrar vazio, então a sua altura inicial teria de ser 0. Isto era o que teria de ser, e nós vemos aqui que a altura inicial é de 2,5 metros. Então há aqui logo uma contradição. Outra coisa que também justifica o facto de A não ser possível é que nós temos aqui uma função decrescente. E nós sabemos que H terá de ser crescente. Então esta é uma razão a mais para eliminarmos o gráfico A. Vamos então agora ao B, que pelo menos não padece dos mesmos problemas, ou seja, o H de 0 é 0 e a função é crescente. Uma das coisas que nós sabemos também é que o caudal
é constante. A partir do momento em que o caudal é constante, então o volume, em função do tempo, há de ser igual ao caudal, que eu vou chamar aqui C, vezes o tempo decorrido. Sendo assim, caudal vezes o tempo haverá de ser também igual ao volume do cilindro. E o volume do cilindro é a área da base vezes a altura. Neste caso vou ter de pôr HT porque a altura depende do tempo. Então, representando HT há de ser igual a C sobre AB vezes o T. E isto, a partir do momento em que temos aqui uma constante, é uma situação de proporcionalidade direta. Então, o H será diretamente proporcional ao tempo. E não é isso que se verifica aqui, porque se ele fosse proporcional ao tempo, nós teríamos uma reta em vez desta curva. 9. A figura 5 é uma fotografia de uma forma com formato de tronco de cone que a Avó Maria usa para fazer o seu bolo de maçã. No esquema da figura 6, o tronco de cone representado assombreado foi obtido a partir do cone circular reto de vértice V e a base de diâmetro AB. Neste esquema, que não está à escala, o tronco do cone representa a forma e tem 10 cm de altura. AB representa o diâmetro de uma circunferência que delimita o bordo da forma e mede 22 cm, exatamente aquilo que estamos a ver ali. CD representa o diâmetro da base da forma. O cone do vértice V e a base do cilindro CD tem 45 cm de altura. 9.1 determina a capacidade da forma, apresenta o resultado em litros arredondando às unidades. Em cálculos intermédios, se proceder a arredondamentos, conserve no mínimo 2 casas decimais. Como é que se chega então ao volume do tronco de cone? Vamos ter que fazer o volume do cone grande, ou seja, aquele de diâmetro AB, por assim, menos o volume do cone de diâmetro CD, é aquele mais pequeno. Volume de um cone, 1/3 da área da base, vezes a altura. Eu tenho a altura do cone pequeno e tenho a altura do cone grande. Não tenho. É CD, de onde eu posso tirar o raio do cone pequeno. Como é que vamos fazer isso? Através da semelhança de triângulos. Isto é o cone grande visto de frente. É um cone com as seguintes dimensões: 22 por 55. E vamos pôr aqui o cone mais pequenino visto de frente. Que dimensões é que ele tem? Não sabemos o seu diâmetro, mas sabemos a sua altura. E já agora estes dois triângulos são semelhantes. Aqui vamos pôr CD. E aqui vamos pôr apenas 45. Aqui só as notas que eu usei, ou seja, ABV, o triângulo, e o triângulo CDV,
são semelhantes. Se são semelhantes, é válida a proporção que eu vou pôr aqui. (22 sobre 55) há de ser igual a CD sobre 45. E daqui tiramos que CD é igual a 18 centímetros. Podemos voltar aqui. Volume. Então, 1/3. Área da base do cone de diâmetro AB. Há de ser π vezes o seu raio, que é 11, ao quadrado, vezes a sua altura, que é de 55. Menos 1/3. E aqui π vezes metade de 18 é 9, é o seu raio, ao quadrado, vezes a sua altura, que é apenas 45. Isto dá 3.152. 3.152 Q. Eu trabalhei tudo em centímetros, isto está em centímetros cúbicos. Então, como resposta final, vamos ter o volume igual a 3 litros. 3 litros, lá está, com arredondamento feito às unidades. Aqui podemos considerar um cálculo intermédio. Parece que não tem duas casas decimais, mas tem, caso eu tivesse escrito o valor em litros. 9.2. No cone de vértice V e de base de diâmetro AB, esquematizado na figura 6, fixou-se um referencial ortogonal e monométrico OXYZ, como se representa na figura 7. No referencial, a unidade é o centímetro. Nesta figura, MV representa a altura do cone e as coordenadas dos seus pontos são do tipo 5y4, ou seja, tem a abscissa e a cota já fixas. O ponto M tem ordenada igual a 21. Determine as coordenadas do ponto V. Tenho aqui toda a informação que preciso. Vamos só relembrar que a altura do cone, ou seja, de V a M, e M é este ponto aqui, é de 55 centímetros. Eles dizem que todos os pontos do segmento de reta MV se escrevem da seguinte forma, ou seja, têm as seguintes coordenadas: 5, y, 4. Eles dizem que, em particular, o ponto M tem estas coordenadas: 5, 11, 4. Isto porque eles dizem que a ordenada é 11. Nós sabemos que V tem coordenadas 5, y, 4. E sabemos que a distância de M a V terá de ser igual aos tais 55. Podemos ir aqui pela distância de ponto. 55 é igual a raiz quadrada. Vamos ter aqui muitos cortes, porque vai ficar 5 menos 5 ao quadrado. 11 menos y ao quadrado. Aqui 4 menos 4 ao quadrado. Fazer isto devagarinho. 11 menos y ao quadrado igual a 55 ao quadrado, de onde 11 menos y é igual a mais ou menos 55. Ficam aqui com duas hipóteses: y igual a 76 ou y igual a menos 34. É esta a hipótese, esta fica de fora. Porque é que temos duas hipóteses?
dentro do conjunto de pontos que tem aquele formato, que tem as coordenadas com aquele aspecto, nós teríamos aqui à direita do M também um ponto, e esse ponto também estaria a uma distância de 55 do ponto M. Bem, dando então a resposta final, as coordenadas de V é 5 menos 34, 4. Questão 10. Há formigas que, tendo saído do seu formigueiro, têm a percepção da distância horizontal a questão do formigueiro, mesmo que no exterior tenham executado percursos complexos com subidas e descidas. Uma formiga sobe por uma maçã a partir do solo. Admita que a maçã é uma esfera, que a formiga é um ponto e que o percurso da formiga na superfície esférica é um arco de um círculo máximo da esfera, contida num plano vertical que passa pela entrada do formigueiro. A situação está representada na figura 8, que não está à escala. Nesta figura, a reta FO representa o solo horizontal, sendo F a entrada do formigueiro e O o ponto de tangência da maçã com o solo, com a distância de F a O igual a 40 cm. A circunferência de centro C e que passa em O e tem diâmetro 7,2 cm representa o círculo máximo. O ponto A, pertencente à circunferência, representa a posição da formiga depois de percorrer a distância de 3,77 cm, correspondente ao comprimento do arco OA. O ponto P é a projeção ortogonal de A sobre FO. Determine a distância horizontal FP a que a formiga está do formigueiro. Apresenta o resultado em centímetros, arredondando às unidades. Em cálculos intermédios, sempre que proceder a arredondamentos, conserve no mínimo 2 casas decimais. Vamos começar a organizar a nossa informação. Nós sabemos que a distância de F a O é de 40 cm. Pretendemos descobrir a distância de F a P. Vamos agora olhar para o triângulo retângulo que eu vou desenhar. Triângulo AC, e tenho que dar aqui o nome. Este ponto será B. É um triângulo retângulo que tem como hipotenusa o raio daquela esfera. E o raio da esfera há de ser metade de 7,2. Então, se nós tivermos este ângulo aqui, nós conseguimos resolver o triângulo e, ao sabermos a distância de A a B, conseguimos facilmente tirar FP. Agora, onde é que eu vou buscar essa informação? Nós temos a fórmula que nos dá o comprimento de um arco de circunferência, conhecendo o ângulo e o raio. Nós sabemos que este arco OA tem um comprimento de 3,77. Então, 3,77 há de ser igual ao valor do ângulo, que vai ser em radianos, vezes o raio. 3,6. Sobre 3,6 dá 1,05. Mais uma vez, não esquecer radianos. Continuando. Agora conhecemos o ângulo e a hipotenusa e queremos o cateto oposto. Temos de usar um seno. Seno de 1,05 é igual à distância de A a B, nosso cateto, sobre 3,6, onde AB é igual a seno de 1,05 vezes 3,6.
Atenção, máquina necessariamente em radianos. 3,12 centímetros. Agora é trivial. A distância de F a P é igual a 40 menos 3,12, o que dá 37 centímetros. Nestes cálculos intermédios, duas casas decimais, valor final arredondado às unidades, 37 centímetros. E com isto se conclui o exame.